Então, gente, boa noite a todos e a todas. É com imensa alegria que retorna o André Luiz, a Sociedade Espírita André Luiz, e com a presença honrosa do nosso querido irmão Yuri, que tem tido o desprendimento de se colocar à disposição da casa como um coordenador, do trabalho doutrinário das noites de terça, tem sido das noites de terça, E eu fico muito feliz por isso e honrado, porque é um amigo querido, que tenho percebido o grande crescimento psicoemocional, espiritual que ele tem tido. Isso nos deixa muito felizes em saber que todos nós podemos, se escolhermos, ter uma vida mais leve, mais expansiva, mais abundante, mais próspera, mais conectada com a proposta que o Cristo nos tem trazido. Nós encontraremos de fato essa tão almejada paz que todos nós aqui, em maior ou menor grau, estamos buscando. Todos que estão aqui no planeta, eles têm o intento maior de encontrar a felicidade possível, a paz possível, a tranquilidade, a harmonia que é possível no nosso grau de evolução. Não é a harmonia plena e nem a paz plena, porque não é desse mundo, mas existe uma felicidade que já pode ser construída nesse mundo e não esperar os mundos celestiais, os mundos angelicais, para que possamos alcançar, porque Jesus ele pôde habitar nesse mundo de provas e expiações e mantinha-se harmônico, em paz, sereno, mesmo com todas as vicissitudes que ele tinha que enfrentar. Então o tema de hoje é um tema muito importante, porque eu falei no mês passado aqui sobre os relacionamentos afetivos na visão sistêmica espírita, e falei que eu voltaria para falar de um tema que seria honrar pai e mãe, que é um tema do Evangelho, e na visão também da abordagem das constelações familiares, trazendo as leis sistêmicas para o entendimento e com o viés do Espiritismo, que também tem muita contribuição para o entendimento dessa passagem. Então esse tópico está no capítulo 14 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que tem lá, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E dentro desse capítulo, vocês vão encontrar um primeiro tópico falando da piedade filial, o segundo vai falar quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Um terceiro capítulo vai falar sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. E por fim, nas instruções dos espíritos, nós vamos ter a ingratidão dos filhos e os laços de família, que é uma abordagem trazida por Santo Agostinho, que trouxe isso como contribuição para essa passagem do honrai vosso pai e vossa mãe. A passagem ela se encontra nos 3 evangelistas, Mateus, Lucas e Marcos. Só João que não traz. Então, nós temos a passagem em Marcos 10, em Lucas 18 e Mateus 19, que é todo um contexto de construção, e no meio dessa construção, vocês terão essa passagem. Sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestais falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Essa é a passagem de dentro do tópico tirado desses evangelistas. Mas o contexto, pegando um deles aqui, vamos pegar aqui, a passagem é do mancebo rico, o jovem rico, que está aqui em Lucas, e Lucas 18, capítulo 18, e começa assim: certo chefe o interrogou dizendo, bom mestre, fazendo o que herdarei a vida eterna? Disse-lhe Jesus, por que me dizes bom? Ninguém é bom senão um, Deus. Então Jesus sempre tinha esse ponto, ele era mestre, mas bom só Deus, o Pai nosso que está no céu. E ele já faz logo uma ressalva, por que me diz bom? Bom mesmo é Deus. Sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele lhe disse, guardei todos estes desde a minha juventude. Então o mancebo rico, que é o jovem rico, estava honrando todos os mandamentos que tinha no Velho Testamento, nas leis de Moisés, Na primeira, no decálogo, que tem os mandamentos principais, e esse é um dos mandamentos que estava lá. Ele disse, guardei todos estes desde a minha juventude. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse, uma coisa ainda te falta, vende o quanto tens, distribui aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me.
Quando ele ouviu essas coisas, ficou muito triste, pois era extremamente rico e não estava disposto a renunciar à sua riqueza para alcançar o reino dos céus. Então, dentro desse contexto da passagem do mancebo rico, você vai ter um tópico que foi extraído por Kardec e trazido para o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a passagem que nós vamos nos ater. Sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe, ok? E aí vem no decálogo do Êxodo, como está lá? Está assim: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Ou seja, é o único dos mandamentos que tem uma proposta de retorno. Se honrar vosso pai e vossa mãe, você irá herdar a terra, ou seja, você viverá longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Então está tendo uma troca. E aí nós vamos fazer aqui a tentativa de integrar esse conhecimento do Espiritismo, ou melhor, do Velho Testamento, que está no Decálogo e que foi trazido por Jesus, continuou sendo mantido, e que o Espiritismo traz dentro do Evangelho segundo o Espiritismo uma explicação bem ampla que vocês poderão se debruçar no capítulo 14, que eu recomendo que leiam hoje, antes de dormir, deitem e vão dar uma lidazinha nessa passagem, já que vocês estão nesse psiquismo, né? Nesse campo em que nós estamos aqui introduzindo esse conteúdo para vocês. Então, para fazer essa ponte, eu vou precisar trazer para vocês o conhecimento que está por trás de tudo isso. Nós sabemos que a família é a célula máter da sociedade. Todo o reflexo que temos na sociedade é fruto, em grande parte, como se estabelece as dinâmicas familiares. É nos núcleos familiares que começamos a plantar a semente da Boa Nova, é no núcleo familiar que nós estabelecemos o reino dos céus, que começa ali naquele clã, no pequeno clã, que é o nucleamento que nós formamos, o pai, a mãe e os seus descendentes. Mas é óbvio que nós entendemos que o clã ele é composto de pessoas, e essas pessoas, elas são indivíduos, e na visão reencarnacionista são espíritos imortais, que vêm vivendo experiências em vários corpos, e através de vários personagens, nós vamos nos aprimorando para um dia alcançarmos a beatitude ou a plenitude do ser crístico, do ser puro que habita em latência em cada um de nós. Esse é o princípio. Mas nos agrupamentos familiares, nós vamos ter espíritos que são muitas vezes afins uns aos outros e outros espíritos que não têm afinidade entre eles. Daí nós percebemos aquele ditado, a ovelha negra da família. Por quê? Porque em algumas famílias tem pessoas que já têm uma afinidade vibratória e que se conjugam naquele espaço do clã familiar por afinidades vibratórias de outras vidas. Mas às vezes reencarna naquele grupamento um espírito que é um desafeto daquele grupo. Por exemplo, uma família que se constitui de um pai, uma mãe, um filho, uma filha e nasce um caçula. Aqueles 4, digamos que faziam parte de uma história já evolutiva, de bons relacionamentos. É muito raro você ter uma família que seja aquela família ideal, onde não tenha mais conflito. Mas existem famílias que têm laços de afinidade que foram se ajustando ao longo do tempo. Mas pode encarnar naquela família um que, por exemplo, foi o grande escravo daquele grupo, onde tinha um pai que era um senhor de engenho, a mãe que era dona de engenho, o filho que era o senhorzinho de engenho e a filha que era a senhorinha de engenho, e que pegava um escravo específico e cobria a lamadeira. Esse escravo sofreu muito, ele sofreu chibatadas com o feitor e tudo a mando do senhorzinho, e foi abusado de várias formas pelaquela família. Aquele grupo continua reencarnando junto, digamos, mudando até os papéis. O que era pai volta como filho, o que era mãe volta como irmã, o que era filha volta como mãe, e o que era pai, o que era filho volta como pai. Pode se reagrupar em outras hierarquias para que se estabeleçam os vínculos do afeto, os vínculos do amor. Mas aquele espírito que voltou, que foi introduzido por uma necessidade evolutiva, é completamente destoante. E a gente não entende porque ele às vezes briga, ele quer brigar com o irmão, ele quer bater na mãe, quer bater no pai, porque vem nele toda uma memória ancestral que está apagada e em latência fica no inconsciente, mas de qualquer sorte ele percebe.
Porque nós temos acesso no sono, às experiências que nós tivemos em algum grau, nós podemos ter a percepção de sensibilidade de que aquela pessoa não é muito afeta a mim, ou não tem muita proximidade, e aí aquela criança destoa do grupo, e a gente vai entender que aquele ser ali, poxa, a família toda harmonizada, vem esse menino que parece ser, que claro, a gente não usa mais ovelha negra, porque não é politicamente correto, mas é o termo que estaria lá escrito, né? Aquela pessoa destoante do ambiente familiar. E aquele ser, porventura, é um espírito que retorna naquele movimento para tentar se readequar naquele movimento da harmonia do lar. Mas aí nós vamos também falar sobre como se dá e como se estabelece as hierarquias dentro dessa ponte do que traz o Evangelho e o que traz as leis sistêmicas, que foi umas leis que foram descobertas por Bert Helling, que é um alemão que está com 93 anos, 94 anos, e que descobriu, ele era um sacerdote católico que viveu lá na África do Sul como um padre com os africanos, e ele percebeu naquela dinâmica do grupamento daquela tribo, ele via que existiam leis que regiam as relações que se estabeleciam naquele povo. Ele percebeu a lei de ordem, a lei de pertencimento e a lei do equilíbrio, que eu falei lá atrás e agora eu trago dentro do contexto da relação com pai e filho. O que é que ele percebia? Quando perguntaram numa reunião com aqueles africanos, ele e os padres que estavam ali tentando evangelizar, se as pessoas tivessem determinados tipos de comportamento, você ficaria com as pessoas ou ficaria com os costumes? E aí os grupamentos de padres católicos ficariam com os costumes, ou com o que eram os valores, melhor dizendo. E Bert, naquele momento, sentiu que ele ficaria com as pessoas, independente dos valores. Ele preferia ficar com as pessoas do que com os valores. Ele se distancia do processo da religião católica e segue seu caminho, fazendo várias vivências na psicanálise, na terapia primal, na gestalt terapia, ele faz imersões na psicanálise, enfim, ele começa a estudar Virginia Satir, as dinâmicas das relações sistêmicas familiares, ele estuda Moreno, psicodrama, em suma, ele faz um caminho para a psicoterapia, ele se torna um terapeuta, mas não é psicólogo nem é psiquiatra, ele é um terapeuta, e como vivo, ele aí concebe as constelações familiares sistêmicas. Por que sistêmica? Porque todos nós fazemos parte de um sistema. E o sistema base da sociedade é a família. Por isso que a gente fala constelações familiares. Mas você também tem um sistema da empresa, você tem um sistema que é a constelação no direito, é o direito sistêmico, que existem leis que regem aqueles comprometimentos dos tribunais e que tem um juiz que trouxe para a Bahia, ele é o precursor do direito sistêmico na Bahia e levou para o Brasil inteiro, onde ele faz sessões previamente, antes das audiências, para tentar encontrar uma reconciliação com aqueles pares que estão em litígio, diminuindo em muito os processos de dissidência ou de desacordos, entrando em 90% de acordos quando passam pelas constelações familiares. Então está demonstrando que a constelação familiar já está tendo até uma palavra da ciência, e estatisticamente é representativo para melhorar os conflitos que tem nos litígios, nas famílias, nas varas de família, nas varas criminais e em outras varas que possam ser consideradas. Então, como é a lei de pertencimento? A lei de pertencimento diz: quem pertence, pertence e não pode ser excluído. Ou seja, numa família, por mais que tenha alguém que seja um desafeto, que seja alguém que você não queira lembrar, foi um traficante, foi uma pessoa, um assassino, foi uma pessoa que tinha uma doença que ninguém queria divulgar, como a hanseníase, que tinha muito preconceito na época, que se escondia, de alguma sorte, algum tipo de personagem na família que alguém excluiu, ele automaticamente vai ser lá na frente incluído novamente por amor cego de alguém que participa do grupamento dos seus descendentes, porque ele tem necessariamente o pertencimento garantido. Então, nós não podemos excluir ninguém, nem na família, eu vou me ater à família, mas pode ler para qualquer tipo de experiência. Nós não podemos excluir os portugueses que colonizaram o Brasil, nós não podemos excluir os africanos, nós não podemos excluir os índios, nós não podemos excluir ninguém, porque todos fazem parte da configuração do Brasil. Quando você exclui algum desses, independentemente aqui do julgamento de valor, do que eles possam ter feito,
nós estamos criando um processo de emaranhamento para a nossa pátria. Já teve alguns consteladores que constelaram o Brasil, fazem constelações públicas. Para vocês que não entendem, eu explicarei como funciona mais ou menos a constelação, mas primeiro fiquem com as leis, que são as 3 leis que regem as dinâmicas dos sistemas, no nosso caso familiar. Então, o pertencimento diz, quem pertence, pertence, não pode ser excluído, ok? A lei de ordem fala assim, quem veio primeiro, a lei de ordem é a lei da hierarquia. Quem veio primeiro é maior, quem veio depois é menor. Quem veio primeiro dá, quem veio depois recebe, e ponto. Essa lei, que é chamada lei de hierarquia ou lei de ordem, se aplica aqui ao nosso tema, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Por quê? Porque os pais vieram primeiro, nós viemos depois, e por honra a eles, nós devemos sim receber do pai tudo o que ele nos deu, e o que ele porventura não nos tenha dado, não nos cabe julgá-los, cabe apenas acolher no que foi possível, porque nossos pais são seres humanos e, portanto, que têm imperfeições. E nós atribuímos a nossos pais pessoas que são perfeitas, que não cometem equívocos. E isso é um engano de nós que somos filhos. Portanto, eles são pessoas humanas e imperfeitas, entre aspas. Nós diríamos perfectíveis, que estão no caminho da perfeição. E por serem pessoas humanas e imperfeitas, eles, portanto, cometerão equívocos. Mas não cabe aos filhos julgar os pais, cabe aos filhos honrar o pai, ser grato pelo bem maior que ele nos deu, e que por mais que eles tenham falhado em algum ponto, nós nunca poderemos devolver aos pais o bem maior, que é a vida. Não importa. Não importa se o pai foi um alcoolista, não importa se a mãe lhe abandonou, não importa se sua mãe lhe doou para caridade, para orfanatos, não importa se seu pai lhe bateu, não importa se seu pai não lhe deu lazer, não importa, porque nós ficamos no julgamento do que foi menos e deixamos de receber o que foi mais. Nós dizemos que ele não deu isso, faltou aquilo, falhou naquilo, cabe numa mão aquilo que porventura nós possamos entrar num processo de crítica ao pai ou à mãe, mas a gente esquece que nós temos em nós 50% geneticamente de um pai e 50% da mãe, independentemente de nós querermos ou não, nós somos 50% pai e 50% mãe. Na visão das constelações, ela reduz a isso, porque não vai ter a leitura do espírito imortal, que aí o espiritismo traz essa grande contribuição, porque nós somos espíritos fazendo uma jornada do átomo ao arcanjo, esse grande périplo, nas várias vivências que nós estamos tendo até atingir a angelitude. Por mais que porventura nós não tenhamos esse olhar é uma lei da vida, é uma lei divina, não é uma lei que a gente pode, porque é protestante, eu não acredito na reencarnação, problema do protestante. Eu sou católico, não acredito na reencarnação, problema do católico. Eu sou de qualquer denominação religiosa e não acredito. Não é questão de crença a reencarnação. A reencarnação a gente sabe, é uma questão de ciência, é uma verdade científica hoje. E não tem como refutar. Era como na época que todo mundo poderia dizer, quando Galileu Galilei e Copérnico diziam que não era a Terra o centro do universo, ou melhor, o sistema não era geocêntrico, ele começou a afirmar que o sistema era heliocêntrico, e ele teve que abjurar perante a Igreja Católica, porque os interesses que a Igreja tinha, quando dissesse que não era a Terra o centro, iria mexer com a política da Igreja e com os interesses que ela tinha. Então Galileu, um cientista que percebeu que não era a Terra e sim o Sol, o centro do sistema solar, ele teve que abjurar para não ir para a fogueira. Ele foi para o tribunal e disse que realmente não era o Sol o centro, era a Terra. Aí depois ele saiu assim, mas que a Terra gira, ela gira. No cantinho de boca ele saiu, aquele menino zangado, aquele menino que é renitente, ele disse para não morrer, mas ao mesmo tempo, mas que a Terra gira, ela gira. Que eles achavam que era fixo. E hoje quem vai questionar que a Terra não gira? O movimento de rotação e translação. Alguém é louco dizer que... Pode ser alguém que tenha, mas é o fanatismo de quem quer que diga, que hoje estão dizendo que a Terra é quadrada. Tem um grupo de gente dizendo que a Terra é quadrada, indo de encontro a todos os avanços da ciência. Então nós não vamos ficar nos indispondo com pessoas que estão na ignorância, porque esse é um problema da a santa ignorância.
Esse é um grande problema que assola a sociedade que não lê, que não estuda e que fica massa de manobra na mão de pessoas que vão manipulando as consciências daqueles que são despreparados. Então, esse entendimento que a gente já tem como verdade científica, a reencarnação também é uma verdade que já foi comprovada por cientistas não necessariamente espíritas. Banerjee é hinduísta, tem Ian Stevenson, que é americano, e outros tantos, Hernani Guimarães Andrade, que é brasileiro, esse era espírita, que já devassaram e pesquisaram casos de reencarnação comprovados, relatos assim que são contundentes de que a pessoa viveu antes e que traz provas cabais, com marca no corpo, com relatos de experiências de voltar ao espaço onde viveu, muitos estudos de casos que já não tem mais como dizer assim, a reencarnação é uma mera crença dos budistas, dos hinduístas, dos espíritas e de outros tantos que são reencarnacionistas. São muitos, somos 7 bilhões e 400 milhões de habitantes, em média, se não tiver mais, nós teríamos em média uns 3 a 4 bilhões de pessoas que acreditam na reencarnação. Só para você ter uma ideia, a Índia tem 1 bilhão e não sei quantos milhões de pessoas. A maioria do povo hindu é reencarnacionista, alguns têm outros tipos de crença, mas permeou na Índia por muito tempo a reencarnação como uma lei. Então não é uma crença. Eu não creio na reencarnação. Eu sei que ela é real. Eu sei que ela é verdadeira. Ponto. Então aí as discussões que vai para o campo da fé, não é campo de fé. Mas o que foi que Bert fez? Ele não trouxe a reencarnação. E Divaldo Franco, que tem um livro até escrito, psicografado por Joana, Constelações Familiares, que não fala da ferramenta constelações, mas fala da dinâmica das relações familiares como base dessa constelação que é a nossa sociedade. Ou seja, ele vai dizer que procurou, Yuri, durante 25 anos, tem uma palestra de Divaldo, que eu já divulguei até nas minhas redes sociais, que fala sobre que ele tentou encontrar com Bert, 2 nonagenários, Divaldo 92, Bert 93, ele disse que por 20 anos, ele falou explicitamente, procurei Bert Helling durante 20 anos nas minhas idas à Alemanha, ele vai para a Europa, né? Mas não encontrá-lo. Caiu alguma coisa aqui? Mas não tive a oportunidade de encontrá-lo, porque eu queria dizer a ele o seguinte: parabéns, Bert, você trouxe e revelou para a Terra as 3 leis sistêmicas que regem as dinâmicas. Olhe, então Divaldo está corroborando que realmente são leis que estão aí, independente de vocês entenderem ou não, elas vão mexer com a vida de vocês. Como a lei da gravidade, é uma lei que vocês estão, queiramos ou não, nós estamos na lei da gravidade. Se eu pular daqui, eu me acabo todo lá embaixo. Não tem como eu dizer assim, eu não acredito na lei da gravidade, eu vou pular. Isso não existe, isso é fanatismo de Galileu Galilei. Como é que ele inventou que tem uma lei que nos atrai para o centro da Terra numa velocidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado, com aceleração, né? Isso não existe. Pule para ver se você não se quebra todo lá embaixo. Não é uma lei? Alguém questiona? Pode ser evangélico, católico, budista, candomblessista, hinduísta, todo mundo está sob o efeito da lei da gravidade. Todos nós, independente da crença, em qualquer que seja o grupamento religioso, estamos dentro das leis sistêmicas que regem a dinâmica das relações familiares e os outros clãs e os outros grupamentos. Então, Divaldo diria, parabéns, você trouxe a lei da ordem ou hierarquia, a lei do pertencimento, a lei do dar e receber, do equilíbrio, mas faltou a reencarnação. Bert não toca na reencarnação. Então, fique claro que a constelação familiar não tem nada a ver com o espiritismo, mas ela é uma contribuição muito grande para o entendimento enquanto ciência que se consolida, que é uma terapia breve, fenomenológica, que tem base nas leis sistêmicas de família e outras leis que regem o tipo de um entendimento sistêmico e que está aqui. E assim vocês estão dentro dela. Então, quando eu falo da lei de ordem, a lei de hierarquia, o pai veio antes, ele dá e o filho recebe. Quem veio primeiro é maior, quem veio depois é menor e ponto. Quando a gente inverte essa ordem, começamos a gerar problemas na dinâmica das relações familiares. E aí começam os emaranhamentos sistêmicos, que nós não compreendemos por que isso acontece. Mas ainda antes de aprofundar nisso, nós temos vários exemplos de filhos na sociedade patriarcal, que nós, muitos aqui, os senhores, foram vindos de lá, as pessoas que vieram de uma idade acima de 70 anos, vêm de uma sociedade patriarcal. Nós estamos ainda imersos nela um pouco. A gente vai dizer que aquela sociedade era a sociedade tese.
onde predominava a autoridade do pai, do homem, que mandava, a mulher obedecia e os filhos baixavam a cabeça, não era assim? Quando falava, cala a boca, seu corno, não era assim? Eu me lembro que eu vivi isso com meu pai, eu falo isso sempre, cala seu corno, e eu ficava calado, corno calado, corno manso, ainda era manso, ficava mansinho, porque eu sabia que se eu virasse e fizesse algum tipo de aumento de voz, o bufete vinha pela cara. Eu não estou dizendo que eu sou a favor da porrada, mas eu tomaria um bufetão que os dentes da frente iam voar longe. Então, como eu já sabia disso, eu me entupia. Minha irmã, a mesma coisa. Cala a boca, se aburra. Se aburra. Se fosse aumentar o cangote, levantar o cangote, ele baixava logo a crista, ele e minha mãe. E a gente cobria na porrada. No caso, a gente era no cinturãozado e no bolo. Que hoje eu já contei isso aqui, a gente conta sempre para poder vocês darem um pouco de risada, porque eu tinha 3 turnos de porrada, que era de 8 às 18, eu tomava porrada de minha avó, Síria, de 18 às 22 eu apanhava de minha mãe, Maria Helena, e de 22 a 0, que era a hora do meu pai, né? Ninguém é de ferro. Tem que ter a chance de todo mundo tirar seu corinho. Então minha avó é Síria, que eu muito honro e agradeço o que ela fez por mim. Hoje eu sou feliz, que talvez para mim fosse aquilo que precisasse ser feito. Não, eu estaria perdido aí, um espírito recalcitrante, rebelde como eu sou. Se não tivesse tomado aquela sova, talvez tivesse me perdido. Talvez, não sei. Mas ela me cobria a lamadeira. 2 meninos santinhos, eu e meu irmão, eu 46, meu irmão 45, imagine, um dando diferença, tocando terror dentro de casa, correndo para cima e para baixo num apartamento de 60 metros quadrados, uma velhinha para cuidar de 2 meninos daquele, o capeta e minha irmã. A gente aprontava muito. Ela não tinha outra chance de ensinar a pegar a gente, às vezes amarrava, eu ficava amarrado, a gente ficava amarrado na cama. Era um momento muito gratificante, porque eu poderia experimentar tudo aquilo que eu aprendia nos filmes. Daniel Bon Jezebel, Daniel. Quem lembra de Daniel Bon? A velharada aqui, eu tenho 46, quem tem acima da cidade, vocês lembram de Daniel Bon? Ah, Biú, você não lembra não, Daniel Bon? Que tinha um índio tonto e aquela boina. Hã? Você tem 30 anos? 30 anos? Ah, 30 anos, de cada lado, quase 60. Então, Daniel Boone era uma forma de exemplo, tonto, que amarrava aquele cavalo. Aí eu tinha MacGyver também. MacGyver? Aí amarrava, começou a revelar a idade. Então eu me amarrava na beira da cama, eu e meu irmão, que era o santinho, né? E eu ficava, Quito, bora testar aquilo, se desamarrar. E aí eu e meu irmão, eu desamarrava ele me desamarrava, e eu, minha avó, tô solto. Ela, menino diabo. Aí corria atrás da gente com cinto, e lepo. E a gente ficou um dia que minha avó caiu dura. Eu pensei que tinha matado a véia. Ela caiu dura no sofá, isso é verdade. E eu e Quito pequeno, 12, 13 anos, meu irmão, te matou minha avó. Ela disse depois que ela ouvia, ela teve uma hipoglicemia e desmaiou. De tanto correr atrás da gente, em volta da mesa, a gente correndo, ia matar a véia. Aí ela caiu dura, eu digo, matou minha avó, eu te amo, minha avó não morra não. Aí descemos correndo para chamar a dona Alzira do andar de baixo, para dar água com açúcar. A véia levantou, esses meninos me matam, esse menino diabo, esse menino me mata. E aí, quando minha avó contava isso à minha mãe de noite, minha mãe vinha do polo, com a cabeça cheia, coitada, saia às 6 horas da manhã para pegar aquele ônibus para ir para Siquini, Pronora, trabalhando em várias empresas do polo, chegava às 6 horas, quer descansar. Aí vinha minha avó no juízo, aprontou, quase me mata hoje, Helena. Eu disse, minha avó, já me bateu de novo. Aí minha mãe, como é? Vai matar a mãe? Senta, seu corno. Lepo. Porrada sem estar na raiva. Porque quando você dá uma porrada no outro com raiva, minha avó tinha seus motivos. Minha mãe não estava nem com raiva. E descontava na gente, toma de porrada. Aí pronto, eu ficava quietinho. Quando anoitecia, eu já sabia que meu pai chegava do Iguatemi, ele trabalhava na Ótica Ernesto. Do Iguatemi, acabava 10 horas, ele pegava o buzo dele, coitado, não tinha carro, vinha se arrebentando, rodoviária circular B, só estava em Brotas, morava em Brotas, vinha andando, chegava em casa, cabeça cheia. Aí minha mãe dizia assim, Gabriel, esse menino quase mata Cília hoje, minha mãe hoje. Pelo amor de Deus, minha mãe, mas por que vai dizer isso? Eu no quarto ficava quietinho, escondido, meu Deus do céu, eu vi meu pai. Ele, menino, seu corno, Flávio, vem cá, seu corno. Quito, estou dormindo, tem aula amanhã. Não, levante agora. Pega a sandália, eu digo, meu pai, vai tomar bolo, meia dúzia de bolo, eu já lhe disse que você não pode brigar, a véia não está aguentando mais, tome de bolo. Aí eu pegava a sandália, que era uma percatazinha bem, que era leve, catina, essa era leve, era de isopor. Eu trago aqui meu pai a sandália aqui, aquela não doía, tome aí. Aí ele falou assim, quem lhe disse essa? A catina era uma sandália bem levinha mesmo, era leve. Eu quero a karatê era uma que tinha uns birros assim, que a mão ficava com as marquinhas dos birros, você lembra, né? Todo mundo aí.
A alma. Aí eu pegava a sandália, toma, aí você tinha que dar o objeto de tortura para ser torturado, e além de tomar meia dúzia de bolo, e vou chegar lá, meia dúzia de bolo numa mão, meu pai, engula o choro o seu corpo. Então, você pegava o objeto de tortura, você tinha que tomar porrada, e além disso, engolir o choro, ok? Olha que negócio cruel, é barril dobrado, mas eu tô aqui, não fiquei torto, não me dei pra ruim não, no meu caso funcionou, e meia dúzia na outra mão, depois a gente botava de joelho, Quito tomava meia dúzia dele também, que ele não tem que ninguém é de ferro, ele tinha que descarregar nos dois, e abraçava, ficava de castigo, os dois ajoelhados, um abraçando por outro. Essa parte eu gostava, era um castigo educativo que nos fazia aproximar no afeto, eu e ele abraçadinho, então a gente ficava mais amoroso, um olhando pro outro com raiva, porque brigou o dia inteiro e aprontou. Beleza, no outro dia eu já estava de boa, já estava amando meu pai, ele me chamava para o Cais do Sul para pescar, para o parque da cidade, ele fazia tantas coisas, foi um pai presente. Então eu vou ficar com o que foi menos do que ele me deu, ou eu vou ficar com o que foi mais, que além do mais que ele me deu, a vida, independentemente do que ele tenha feito. Então eu honro e agradeço ele no que era possível, na sua imperfeição e na sua humanidade, era o que ele poderia ter me dado. Mas isso era a sociedade patriarcal, que era a sociedade anterior, que o pai era o gestor maior. Nós estamos numa sociedade agora chamada sociedade antítese, a sociedade tese, a sociedade antitese, que é a de hoje, onde os meninos não obedecem mais os pais. As crianças falam e os pais têm que ficar com medo de revidar para o filho não amar, ou quem sabe até tomar porrada de um pai, como eu vi Alberto Almeida contando, de um jovem de 13 anos, que o pai separou da mãe, é um paciente dele, Alberto Almeida é um dos também palestrantes espírita, e que é do Belém, e é também constelador, como Andrei também é da AME de Minas, e também é constelador. Ele traz o exemplo desse filho que no shopping center, a mãe que não queria dar um brinquedo à filha de 10, o menino falou que tinha que dar, se colocando no papel do pai, inversão de ordem, o pai separado, ele assume o lugar do mais velho, achando que ele é o despotazinho que pode mandar, e de repente a mãe falou que não ia dar, ele liga para o pai, como faz essas alienações parentais, né, que desautoriza a mãe, diz, não, meu filho, tem que dar mesmo, não sei o que, para poder gerar justamente a bomba, né, para poder deixar lá dentro da família, onde ele não está presente. O menino disse assim, tem que dar mesmo, meu pai tem que dar, e aí a mãe disse, não vou dar, ele deu um tapa na mãe, e aí o segurança do shopping teve que intervir para separar o menino de 13 anos batendo na mãe. Olha a inversão de ordem que está acontecendo na sociedade atual. Então a gente não é a favor nem da sociedade patriarcal tese, nem da sociedade moderna, que é antitese, que é contrária àquela. A gente está criando uma sociedade que será síntese, onde a família existirá o diálogo. Não dá para ser só o pai fala e a mãe fala e o filho cala, mas o filho cala, ouve quem é maior do que ele, e há um diálogo, se estabelece uma comunicação, para chegar a ser um entendimento. Hoje a gente não pode dizer que também pode ser do jeito que era antes, e isso não tem acontecido, e nessa inversão de ordem, vocês quando invertem a ordem, vocês deixam de ter a energia, ou seja, o que tem do que vocês podem receber do campo do pai e da mãe, vocês passam a não receber. Eu exemplifico. Vou falar mais um exemplo do cotidiano para trazer para a realidade. Rossando Klinge é outro que também fala sobre o tema, sobre a questão de honrar pai e mãe, mas a visão dele não é sistêmica, é um psicólogo que vocês muito conhecem. Ele disse que estava uma certa feita numa praia lá na Paraíba, salvo engano, com um amigo muito rico, e esse amigo dele muito rico estava muito entusiasmado porque os filhos dele iriam voltar dos Estados Unidos, onde cada um recebeu $5.000, riquíssimo, para gastar com o que queria. Ele, Rossandro, vamos lá receber meus meninos no aeroporto de Recife, eles estão voltando dos Estados Unidos, e eu quero ver o que eles vão trazer para mim. Aí, Rossandro, você acha que eu vou sair daqui para ir para lá, para pegar esse engarrafamento, para ir para o aeroporto de Recife, para pegar seus meninos, esses adolescentes estão voltando, não sei o quê? Não, Rossandro, mas é meu aniversário, eu quero ver o que eles trouxeram. Aí, Rossandro, essa eu não vou perder, eu vou para ver o que vai dar. Você ouviu essa história dele? Eu divulguei na minha transmissão da palestra de hoje. Rossandro pegou o carro junto com ele, foi, todo belezinha, os meninos desceram com as malas, pegaram as malas com um monte de coisa que comprou, colocando tudo no carro. Meu pai, vamos lá, eu quero ir. Aí ele foi receber os meninos e eu. Ele disse, você trouxe o que para mim? Nada. Como nada? Vocês não trouxeram nada? Não, mas é meu aniversário. Meu pai, não lembrei nada. Qual é, meu pai? Essa juventude, né? Que não tá nem aí. Gastou o dinheiro, adolescente, viveu o prazer que tinha que viver. Nem o pai se lembrou. Beleza. O pai entra no carro, bota os meninos na frente, os meninos no fundo, aliás, Rossandro na frente, e ele lá falando, eu quero ir para tal praia assim, uma praia que é mais de jovens da sociedade de lá onde eles moram. Aí ele falou assim, não, a gente vai para a praia tal, que é uma praia mais de coroa, onde o pai queria ir para ficar com o Rossandro. Não, eu vou para essa praia nada, meu pai, essa praia só tem velho, você não está vendo que eu cheguei agora dos Estados Unidos para poder ir para uma praia dessa?
cheio de aleotria, né? Como fala no dia a dia. Aí o pai falou assim, mas meninos, vocês não estão entendendo? Aí Rossandro do lado, ele perguntou, Rossandro, o que é que você acha disso? Aí Rossandro falou, nossa, era a pergunta que não me faça. Se me fizer essa pergunta, eu não tenho como não responder. Aí ele falou assim, você está me pedindo minha opinião, né? Tô. O que é que você já teria recebido se você tivesse feito 1/3 do que esses meninos fizeram com você, desde a hora que chegou no aeroporto até aqui, se você fizesse isso com seus pais? Ah, Rossandro, já tinha tomado um tapa na boca que minha cara virava para as costas. É verdade? É. Portanto, o que é que você percebe que você deveria fazer? Não é bater. Ele falou assim, entendi. Ele aí pegou a mão, disse que era um gordinho, no painel do carro, pá! Tá tudo confiscado, as malas todas são minhas, o dinheiro é meu, vocês não vão para praia nenhuma, nem vão para praia de velho, nem para praia de jovem, vai todo mundo para Paraíba, para direto para casa, ai meu pai, e calem a boca todos vocês, agora quem manda aqui sou eu. Aí Rossandro arremata, isso é o que ele chama de reintegração de posse afetiva, ou seja, o pai se apropria do lugar de pai, onde deve ser o condutor da educação desses filhos, e não a inversão de ordem, onde o filho quer delegar as funções para o pai e começam a ser verdadeiros déspotas dentro de casa, mandando e desmandando nos pais. Esse é um ponto fundamental do honrar pai e mãe, que a gente perde a honra deles quando a gente inverte o papel. Quem deve mandar é o pai e a mãe nos filhos, mesmo que não seja do modelo que nós gostaríamos. No Evangelho vai dizer, eles responderão diante do tribunal da sua própria consciência, se eles falharem na educação dos filhos. Mas os pais são os pais e nunca deixarão de ser pai. E isso nos faz ficar na condição de filho, receber o amor deles ou o não amor e ficar com o que foi o que eles puderam nos dar, que é a vida. Por mais que vocês reclamem, porque você não sabe, Flávio, quem foi meu pai. Na lei de ordem diz assim, quem veio primeiro dá, quem veio primeiro depois recebe, e quem veio primeiro é maior, quem veio depois é menor e ponto. O que é mais forte dessa sentença é o quê? Na lei da ordem diz, quem veio primeiro dá, quem veio depois recebe, quem veio primeiro é maior, quem veio depois é menor e ponto. O que é o mais importante? O ponto. Depois do ponto não tem mais, meu pai era assim, mais minha mãe me batia, mais não sei o que, não importa. Se vocês saem do espaço de respeitar essa ordem, vocês vão pegar o menos do seu pai e de sua mãe e não vão conseguir viver na sociedade, na sua conjugalidade, nas suas relações afetivas que se estabelecerão posteriormente, porque vocês desonraram aquela lei que rege aquela relação familiar. E ali naquela relação entra a terceira lei, que é a lei entre o dar e o receber. É a terceira lei que Beth traz, a lei do equilíbrio. O pai dá, o filho recebe. Quando os filhos também querem inverter a ordem, para querer dar aos pais o que eles nunca vão conseguir devolver, porque eles ficam com a culpa, e é muito pertinente, é muito presente nas relações familiares. Os filhos se sentem culpados por terem recebido, quando não são os filhos que são esses que desonram os pais, os filhos que têm uma certa gratidão aos pais, eles ficam num lugar de querer devolver aos pais o que recebeu, mas vocês nunca vão conseguir devolver aos pais aquilo que eles nos deram. Vocês não vão desamparar os pais, vocês não vão deixar os pais à margem, não é isso que a lei fala. Mas vocês não precisam ficar no esforço de querer ficar devolvendo a eles o que eles lhe deram, porque vocês nunca vão conseguir. Então vocês vão passar a vida inteira se espoliando e se esvaindo na tentativa de devolver a eles, e se eles forem imaturos emocionalmente, eles vão sugar tudo de você e vocês nunca conseguem avançar. Inconscientemente isso pode acontecer, porque os pais também são frutos da imaturidade que eles têm, da relação que tiveram com seus avós. Então toda a relação de pertencimento, de hierarquia, de dar e receber, é toda uma gratidão a todo o clã que nos antecedeu, que nos fez chegar até aqui. Quando vocês ficam se queixando do que foi menos, vocês estão desonrando o vô, o bisavô, o triavô, o tataravô, que fizeram um grande esforço na dinâmica da vida para que a vida se perpetuasse. É essa a dinâmica entre o dar e o receber, a lei de ordem, é vocês tomarem o amor dos seus pais, tomar ativo, para que vocês possam, desse espaço, conseguir levar adiante o amor que vocês receberam. Imagine vocês, uma pirâmide de pessoas, de humanos, onde a base dessa pirâmide é feita por pessoas mais fortes, ok? Que se esforçaram para carregar aqueles que pisaram, que está no ombro desse. E os outros que estão no ombro dos outros, que vai chegando no topo e tem os mais levinhos lá em cima. Aqueles que estão embaixo fizeram um esforço hercúleo para sustentar todos aqueles que estão em cima.
Imagine se o que está no topo ficasse preocupado olhando, eu não vou ficar aqui em cima não, porque meu amigo lá embaixo está pegando um peso retado, a pirâmide se desfaria. É mais ou menos essa equiparação que a gente pode fazer. Se vocês ficam querendo, entre aspas, viver no espaço de amor cego aos seus ancestrais, que fizeram o máximo e o possível de um esforço para que vocês chegassem até aqui, e vocês não tomam isso, e honram isso e levam adiante, ficam olhando para trás, vocês estão dizendo, olha, todo o esforço que vocês fizeram, e que foi um esforço feito para que fosse mais leve os descendentes. Nós hoje temos uma vida mais leve, fruto do sacrifício que nossos pais, nossos avós fizeram. Eu venho de uma família de pobres. Minha avó foi filha de um escravo lá em Cachoeira, minha avó Urânia, e meu avô, que é pai de meu pai, ele era cabeleireiro na ilha de Itaparica, em Porto Santos. Meu pai, meu avô e minha avó, eles foram semi-analfabetos, mas meu pai já conseguiu se alfabetizar e chegar ao 2º grau completo. Mas meu pai, quando eu nasci, não pôde seguir o sonho dele de ir para a universidade. Ele se esforçando, trabalhando, vendendo livros, vendendo óculos, para me honrar e me fazer chegar onde eu cheguei, na universidade e já na pós-graduação. Então todo o esforço de vó e vô, que gerou a vida para meu pai poder chegar onde ele chegou e que me deu a dignidade de ir além dele, eu tenho que olhar para isso tudo, honrar e agradecer e levar adiante esse amor, que é o fluxo do amor que se estabelece nos descendentes. E não ficar olhando para trás e reclamando que o pai não deu isso, porque o avô não deu aquilo, porque meu pai me botou na escola pública e meus amigos tinham escola particular, porque meu amigo tinha uma prancha de surf, eu não tinha, como eu na época eu tinha uma bicicleta que era uma vergonha para mim como criança, que tinha meus amigos tinham BMX, Caloi Cross, que dava rabiada. Meu pai, eu quero uma bicicleta, eu não tenho dinheiro para dar, só uma para os 3, eu digo, tudo bem. E qual vai ser? Uma Monarch, aquela que tem um negócio, você bota o pão no fundo, você levanta o negócio aqui para prender o pão com aquela roda no meio, vai eu na Monarch, e eu, meu Deus, que vergonha, e era vermelha, porque era para combinar com minha irmã, era dos 3, meu irmão, minha irmã e eu, e a gente revezava, meus amigos tudo tirando onda, dando rabiada, fazendo miséria, e eu ali, meu Deus, essa Monarch, eu não consigo nem fazer uma manobra em cima dela direito. Um dia trazendo meu irmão na garupa, o senhor lá tá dando risada no fundo, aí meu irmão tá lá, eu trazendo o pão da padaria, vai eu, e olhe bem que a gente deu coisa boa a gente, meu irmão engenheiro sanitarista, eu fisioterapeuta, minha irmã turismóloga, formando agora em psicologia na UNEB, todos 3 chegaram na graduação e estão indo além, ninguém se envolveu com droga, com tráfico, com nada de escuso. Os nossos vizinhos, alguns deles, que viveram com tudo que os pais davam, e só dando, e desobedecendo, se envolveram com droga, com tráfico, um monte de coisa. Tem uns que pegaram hepatite C porque tomavam cocaína, tomavam pico, um monte de coisa, e eles tinham tudo, tinha um Atari, tinha um Odisseia, eu tinha aquele plim, 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 era um negócio de um videogame bem primitivo. Quando o videocassete saía de dava a gente comprava, já estava no beta, ia para não sei o que, o VHS, a gente sempre atrás, mas felizes, porque nossos pais deram dignidade, a gente tinha um respeito na hierarquia, na ordem, mesmo que algumas coisas pudessem não ser tão assim, no caso da porrada, mas foi o possível que eles puderam nos dar, e a gente tem que ser grato, porque aquilo foi o que eles puderam me dar para me fazer chegar onde eu cheguei. Então esse movimento de entendimento, de olhar para os ancestrais e honrar, a gente pega tudo de força que eles nos deram e a gente chega adiante. E esse honrar pai e mãe passa por isso, honrar todos eles e todos que os antecederam, para que eles pudessem chegar onde chegaram. E nós ficamos presos às vezes no que é menos, e esquecemos de ficar com o que é mais, e o que é mais é a vida. Não tem mais ele me bateu, mais ele me abandonou, mais ele, você não sabe o pai que foi, vai julgar. Quando você entra no julgamento, na crítica, você deixa de receber a força dos seus pais. Então não crítica, não julgamento, é honrar e agradecer. Ok, meu pai, mas agora eu cresci, alguns de vocês viveram dores atrozes com seus pais. Eu não estou desconsiderando a dor que vocês viveram quando crianças, mas agora vocês são adultos. E adultos que são, devem ter por direito a obrigação de pegar suas crianças no colo, porque cada adulto tem uma criança interior. E a nossa criança interior, às vezes é uma criança melindrosa, é uma criança medrosa, é uma criança sofrida, é uma criança que tem alguns tipos de sentimentos de limitação, de menos valor, de desvalor, de desvalia, ou de baixa autoestima. Tudo bem, ok. Por quê? Porque meu pai me batia, porque meu pai me espancava, tudo bem. Mas e agora? Você cresceu, vai ficar preso na queixa? Vai ficar preso no mimimi? E o que eles lhe deram? Me deu a vida, mas era melhor que não tivesse me dado,
Você está dentro de um sistema de leis de causa e efeito, de probabilidade. Nós temos a família que merecemos e que precisamos para a nossa evolução. A nossa família, algumas delas são construídas com base em planejamentos reencarnatórios. Outras são frutos de relacionamentos que são de missão familiar. Mas a família que você veio é aquela que você precisava para a sua evolução. Isso é a visão reencarnacionista, que a gente contribui com esse entendimento. Então não tem queixa, eu não pedi para nascer, não é? Muita gente não diz isso? Eu não pedi para nascer. Quem disse? Quem disse que não pediu? Muitos não pediram, foram compulsórios, obrigatoriamente tiveram que reencarnar, mas outros participaram de planejamentos, de probabilidades. Olha, você vai voltar, Yuri, numa família, com sua mãe, com seu pai, vai ter tal efeitos que possam ser causadores de alguma desavença entre ambos. Tem possibilidade, a gente trabalha com as físicas das possibilidades, não é a linearidade que tem que ser preto no branco, é a linearidade dessa física newtoniana anterior. A gente está na física quântica relativística. Então, na física das possibilidades, você tem probabilidades e possibilidades. Dentro do seu grupamento, pode ser, Flávio ou Yuri, que você tem um pai que lhe bata, pode ser que você tenha muita dificuldade financeira, você vai nascer numa favela, seu pai é um favelado, e eu falo dessa história, como a gente vai levando adiante. Eu falava do boicote que eu gerei na minha própria vida, por terem pais que eram meus avós miseráveis, meu pai e minha mãe pobres, que minha mãe relatava que não tinha nem onde fazer as necessidades fisiológicas, que não tinha nem sistema de saneamento básico. Eu falo, nossa, que honra! Eu fico olhando para ela assim, conte mais, minha mãe, essa história. Eu não tenho vergonha dessa história. Eu fico orgulhoso dela ter superado com tanto esforço, estudo, chegou o magistério no ICEA, na época do ICEA, que os colégios de ICEA formavam mesmo. Ela é professora, parou aí. Meu pai também formou, fez o científico, mas todos eles num esforço hercúleo, trabalhando, estudando, para me dar dignidade de eu ter esse conforto hoje. Me deu uma casa própria, eu tinha um quarto, minha irmã tinha o dela. Então eu tenho que honrar esses pais e agradecer, não ficar preso ao bolo, ao que tinha de menos, a bicicleta Monarch, ao videogame velho, obsoleto. Eu tenho que ficar com o que é mais dele, e assim eu honro eles, agradeço a eles e posso levar para frente. Se não nos meus filhos, se porventura não estiver, eu levo para a sociedade a contribuição do amor que eles estão em mim, como semente que foram plantadas na minha pessoa para poder levar adiante. Então, na visão, para ir terminando, de espíritos imortais que somos, como espíritos que somos, nós não escolhemos a família em tese, mas as leis que regem os sistemas, por leis de atratores, vocês são levados para a família que vocês precisam ou que vocês merecem, para o construto do espírito imortal que vocês são. Então não tem esse argumento, mesmo aqueles que chegam a dizer, não, eu não pedi para nascer. Você pode não ter entendimento, mas você pediu. Você veio dentro de uma família que você necessitava. Se não pediu conscientemente, inconscientemente, você fez escolhas no passado que a lei de causa e efeito, a lei divina, lhe colocou nesse grupamento, que era o possível, pelo seu nível vibratório, pelo seu nível evolutivo. Então todo mundo sai da queixa, sai do mimimi. Vocês ficam no espaço do adulto que hoje cresceram e que, como adultos, podem olhar para a criança de vocês e dizer, olha, agora eu cresci, eu sei que lhe faltou isso na infância, faltou para você o afeto de um pai, faltou o carinho da mãe, que não conseguia lhe levar para um cinema, para um teatro, e que você gosta de ir para o parque, Flavinho. É Flávio falando com Flavinho, ou falando com Ninho, que era meu apelido da infância. Eu pensava que era por causa de Flavinho, porque eu comia as colheradas de leite Ninho. Meu pai se acabava, botava as latas de leite Ninho, os queijos também, que a gente comia as tora. Era assim um esforço retado que ele fazia para poder alimentar essas feras, essas onças, na dificuldade que ele tinha. A gente se queixando, meu pai, tô com fome, só tem bolacha creme crack, meu pai. E eu de meu pai, só tem essa bolacha seca, aqui não tem manteiga. Tá, meu filho, eu vou levar de noite. O velho lá se acabando para trazer alimento, que às vezes passava por necessidade também ele, as dívidas para poder gerar toda a família. E a gente esquece disso tudo e fica só com o que é menos, o que foi menos, e no mimimi, porque não sei o quê, porque minha mãe fez isso, que meu pai fez aquilo. Você não sabe a mãe que eu tive? Eu cresci. O que é que eu faço agora? Flavinho, Oninho, você não teve isso, ele quebrou na porrada, não foi? Foi. Mas vamos lá, eu vou cuidar do que lhe faltou, eu lhe dou o que lhe faltou. Vocês são gestores das suas próprias vidas, vocês devem ser os gestores das suas emoções, não ser o efeito dos outros. Não é o que os outros nos fazem, é aquilo que a gente faz com aquilo que nos fizeram. Dizia Sartre, o existencialista Sartre, não importa o que os outros nos façam, o que importa é o que eu faço com aquilo que me fizeram. O que é que vocês estão fazendo com aquilo que foi feito a vocês, com os pais e as mães?
Não importa o que eles fizeram, o que eles podiam lhe dar era isso. Vocês agora cresceram e vocês vão se dar aquilo que vocês não tiveram. Isso é fácil. Como? Eu sou adulto, eu cresci, eu posso me dar aquilo que meu pai não me deu. Eu vou pedir, eu tomar o abraço do pai que não conseguia me abraçar. Eu queria o abraço de meu pai, no meu caso não. Meu pai me abraçava, era muito afetuoso. Mas tem pessoas que não tiveram abraço, você vai lá e toma um abraço. Seu pai era de uma criação que não abraçava. Andrei conta isso, que o pai dele é juiz de direito. Andrei, que escreveu esse livro aqui, Amor a Dois, e o de cá, Reconciliação, que vai falar sobre isso, honrar pai e mãe também. Ele foi lá e tomou o abraço do pai. Muito tempo o pai dele não abraçava, tipo dinossauro, sabe como é dinossauro que abraça? Aquele bracinho assim que não envolve. Ele foi um dia e fez assim com 13 anos, pegou o braço do pai, abriu e tacou embaixo do abraço. O braço fechou assim. Ele ficou lá preso no abraço, até para sair depois foi difícil, que o pai não conseguia nem movimentar para tirar o braço. Ele se saiu debaixo do abraço. Aí no outro dia ele ia de novo, o pai com a dificuldade de abraçar, e ele foi, e hoje é o filho que ele mais abraça. Ele foi lá e tomou, porque tomar é ativo. A lei de dar e receber, se você não está recebendo aquilo que é possível naquela relação com o pai e com a mãe, você toma dele ativamente o carinho, o afeto. Minha mãe, eu gostaria de sentar no seu colo um pouquinho. Meu filho, eu fico meio constrangido de sentar no meu colo. Eu queria que você fizesse um cafuné em mim. Você não é adulto hoje? Tome o afeto que vocês não tiveram. Não fique na queixa. Ok? Então, o honrar pai e mãe é uma máxima do Evangelho que vem do Velho Testamento, que se mantém no Novo Testamento e que nós hoje trazemos essa leitura dessa passagem como fundamental, que vocês entendam as dinâmicas que regem as leis familiares. Quando vocês estão nesse espaço de consciência, vocês passarão a serem melhores pessoas no exercício das funções das quais vocês vieram viver no mundo, para a gente não ficar no espaço da queixa, se apegando ao menos, nos apeguemos ao mais, e aí dando valor ao que foi maior que a vida. O bem maior que os pais nos deram foi a vida. Vocês jamais poderão devolver isso aos pais, e quando eles precisarem da ajuda de vocês, e aí eu finalizo, vocês podem dar a devolução, mas não se esvaindo. Eu não fechei, eu por uma forma de sabotar e boicote, eu queria me manter ganhando menos, para nunca me distanciar deles. Muitos de nós fazemos isso, inconscientemente. A gente não quer não pertencer ao clã, é a lei do pertencimento. Se você fica com muito, você acha que você está se afastando dos bisavôs que foram miseráveis, dos pais que eram pobres, e você pode ter um pouco mais, e você sabota um pouco mais, porque vocês acham que aquilo você está desonrando o pai e mãe. Pelo contrário, é honrá-los tendo o que é possível receber do mundo, porque eles se sentirão satisfeitos pelo esforço que eles fizeram para gerar vida aos filhos e eles poderem ir além dos pais. É a lei natural. Nós fomos além deles. Yuri foi além da mãe dele e do pai dele. E os filhos de Yuri, se tiver um dia, vão além dele. É uma outra sociedade, se souberem tomar a força de Yuri, da mãe que porventura gere o filho, da avó e de todos os outros, honrando e agradecendo e dizendo assim, eu honro e agradeço, eu te vejo, eu te sinto, eu te percebo e eu respeito a sua história. Isso é um exercício sistêmico que vocês podem fazer hoje à noite em casa. Vocês podem parar mentalmente e dizer assim, para os seus ancestrais, fiquem em silêncio por um tempo e olhem para dentro de você e perceba alguém que você excluiu, alguém que você percebe que você não está honrando, vovó, pai, mãe, qualquer pessoa. Vocês param, mentalizam e mentalmente vocês vão jogar. Isso, vocês estão num campo sistêmico chamado campo mórfico. A pessoa receberá, mesmo desencarnada, você leva ela no seu coração. Você pode dizer em silêncio, mentalmente, assim, eu te vejo, eu te sinto, eu respeito a sua história e levo o seu amor comigo dentro de mim, dentro do meu coração. É uma forma de você honrar seus ancestrais. Eu te vejo, eu te sinto e eu respeito a sua história. Sou grato, você pode acrescentar, sou grato por todo o esforço que vocês fizeram para me fazer chegar até aqui. Mas agora eu levo com vocês no meu coração e vou levar adiante o amor que vocês fizeram com que viesse adiante através de mim. E aí vocês conseguem se reconciliar com a própria consciência de culpa, tornando-se pessoas melhores, mais consentâneas com a proposta do amar a teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Agradeço a atenção de vocês, amem-se, perdoem-se, amem seus pais, honrem seus pais e agradeçam a vida que eles lhe deram, porque sem eles vocês não poderiam estar aqui sendo vocês e mudando o mundo. Muito obrigado a todos.